Olá, professor. Eu e meu grupo fiquemos responsáveis por falar da região norte. Meu grupo é composto por Ademar, Carlos Eduardo, Diogo Henrique, Fabrício Edmar, Felipe Francisco e Samuel João. Então, sobre a região norte. A região norte, como todos sabemos, é composta por 7 estados, que são eles: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A floresta tropical da Amazônia, celebre pela sua biodiversidade, abrange a maior parte da região. Como sabemos, a região norte é muito conhecida por ter uma das maiores áreas verdes do país, que é a floresta amazônica. No estado do Amazonas, a cidade de Manaus encontra-se nas margens do Rio Negro, e por vários quilômetros a água escura desse rio corre junto à água clara do Rio Solimões, ou seja, elas correm lado a lado, mas não se misturam. No denominado Encontro das Águas, mais à frente elas irão formar o Rio Amazonas. A região norte também é conhecida por dois aspectos: a maior região do Brasil e porque ela concentra a maior biodiversidade, graças à existência da floresta amazônica. Bom dia, galerinha. Aqui na voz sou eu, Felipe, e irei falar sobre a vegetação dessa região já comentada, que é a região norte. Essa região norte do Brasil possui biomas diversificados que envolvem áreas de cerrado, campos e vegetação litorânea. Mas o que são esses biomas? Que tipo de vegetação é essa, né? Então, o cerrado é o bioma no qual há uma vegetação com características predominantes, como as árvores de tronco grosso e tortuosos, além de gramíneas e arbustos. O campo já é mais caracterizado na região norte, com forma vegetal semelhante às savanas, que tem gramíneas baixas, compreendendo o norte do Amazonas, Roraima e Pará. Já a vegetação litorânea é caracterizada por restingas e manguezais. Mas seu clima não é totalmente influenciado por esses biomas. Ele é altamente influenciado pela floresta amazônica, representante de mais da metade da floresta remanescente em todo o mundo e também da maior concentração de biodiversidade. Ela abrange 80% da região norte do país, desconsiderando as áreas desmatadas. Sua amplitude térmica é muito baixa, ou seja, a variação entre a temperatura máxima e a mínima é reduzida devido à presença de calor e muita água. Sua vegetação possui particularidades associadas ao clima quente e úmido da região. Entre as principais características, nós temos as plantas latifoliadas, que têm folhas largas e grandes, as plantas hidrófilas, que são adaptadas a ambientes úmidos, e elevado porte e proximidade entre as árvores, formando um dossel, que é um encontro das copas das árvores, bastante fechado. Olá, pessoinhas com saudade? Eu sei. Diogo falando aqui, eu fiquei com a parte de clima. Então vamos começar. O clima da região norte é moldado de acordo com dois tipos: o equatorial úmido, que é predominantemente em quase toda a localidade marcado por elevadas temperaturas. Então, o clima da região norte, como eu já falei aqui, ele é dividido em dois e a gente está dando uma vista maior nesse primeiro contato no equatorial úmido. Ele já denota que esse clima ele é uma alta temperatura, ou seja, ele é um clima quente, porém ele é um clima úmido. A gente chama aqui no Nordeste, quando isso acontece, esse fenômeno, de clima abafado. Claro que não chega a ser um clima equatorial úmido. Continua sendo um clima semiárido, porém quando chove, a umidade ela aumenta e aí devido ao calor a gente sente aquele clima mais abafado, aquele clima mais úmido. Então é isso que o clima equatorial úmido é. Inclusive, é o que confere a essa região a mata amazônica, os mosquitos que lá tem muito. Ou seja, o clima ele influi diretamente em vários aspectos no que diz respeito à geografia daquele local. Também temos o tropical continental, que resulta em duas estações bem definidas, que é a chuvosa e a seca, que é também vista aqui no Nordeste. A gente tem o nosso período seco, que é o período em que não há chuvas, que é a maior parte do ano, que a gente chama de estiagem,
e aquela parte chuvosa, que geralmente é caracterizada pelas chuvas torrenciais, que geralmente causam muitos problemas sociais aqui no Nordeste. Porém, eu não vou me adentrar muito nessa parte, porque já ficou denotado por outro grupo. Mas é bom traçar esse paralelo para que vocês entendam que o clima ele é algo muito abrangente. Essa estação chuvosa ela é marcada pelas chuvas torrenciais, como eu já falei. É uma que tem a chuva mais acentuada e, decorrentemente, o clima fica mais úmido pela presença de água da chuva, né? Pela evaporação. Aquele ambiente ele fica mais úmido. E também temos a parte seca, que é a parte de estiagem. Ou seja, a gente não tem aquelas 4 estações, outono, inverno, verão e qual é o outro? Falta. Outono, inverno, verão e a primavera. Essa diferença climática também estimula a renovação vegetal da área, que concentra a maior biodiversidade do Brasil, a floresta amazônica. Ou seja, ele sempre está renovando, né, a biodiversidade. Porém, a gente pode expressar isso no exemplo que alguns animais eles costumam sair mais, se tornarem mais vigentes dentro do contexto do que a gente consegue ver na mata, nas áreas mais secas, porque eles se adaptam melhor a esse clima em que a umidade está mais baixa. Já tem outros animais que preferem climas úmidos, como por exemplo os sapos. Eles preferem aquele clima em que ele consiga respirar melhor. Bom dia, galera. Bom dia, professor Claudinei. Sou o Samuel. Agora eu vou apresentar 2 climogramazinhos para você. Primeiro é da cidade de Manaus, que é o clima equatorial. Temos aqui o nível de pluviosidade, que é determinada quantidade de chuva nessa região, estado ou cidade. No caso aqui é da cidade de Manaus. Temos aqui a legenda, que nem o Claudinei sempre fala que deve ter ou não a legenda, mas se não tiver a legenda, isso não significa que temos que saber o que está escrito no mapa. Essa tarjazinha amarela é a média total da precipitação em milímetros. Essa linha vermelha que decorre ao longo do climograma é a média da temperatura máxima. E essa linha azul é a média da temperatura mínima. E aqui temos a temperatura em graus Celsius. Por exemplo, temos aqui no mês de janeiro uma média de temperatura mínima de aproximadamente 23 graus aproximadamente, e com a média de temperatura máxima de 31 graus. Temos aqui outro climogramazinho que representa o clima tropical continental. Também temos o nível de pluviosidade em milímetros e temos a temperatura em graus Celsius. Pegando novamente aqui o mês de janeiro, temos uma temperatura de graus Celsius de aproximadamente 22,8 graus Celsius e um nível de pluviosidade de 220 aproximadamente. Podemos observar aqui que nós temos janeiro, fevereiro e março e outubro, novembro e dezembro, ou seja, 6 meses de inverno e 6 de verão. Quais são os de verão? Abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. E era isso, galera. Agora outro componente do grupo vai apresentar outra parte aí para vocês, para ficar o assunto bem concretizado. Olá pessoal, aqui é o Fabrício na voz e eu vou ficar com o que afeta o clima do trabalho da região norte. Bem, o primeiro fator importante acerca do clima da região norte refere-se às baixas latitudes. A proximidade com a linha do Equador faz com que essa área receba grande quantidade de radiação solar. Aí pode ser uma dúvida do pessoal que estiver assistindo este vídeo, porque na linha do Equador ocorre maior quantidade de radiação solar. Bem, simplificando, é basicamente graças à forma na Terra, no caso a forma esférica, que ela possui. Os raios solares incidem na superfície meio que de forma desigual, e quanto mais próximo da linha do Equador, mais elevada é a temperatura, ou seja, mais elevada a radiação solar, maior quantidade, e os raios atingem a superfície terrestre formando um ângulo de 90 graus nessa linha do Equador.
O oposto também ocorre em latitudes mais elevadas, já que a Terra possui zonas polares, temperadas e tropicais. Outro fator de impacto para a alta pluviosidade da região norte são os ventos alísios. Aí voltando aqui um pouco, pluviosidade. Basicamente, pluviosidade é o índice de chuva, no caso alta, muita chuva, estado chuvoso. Da região norte são os ventos alísios, são os ventos oriundos de regiões de alta pressão, frios, e para regiões de alta pressão, quentes, e se deslocam carregados de umidade. Essas áreas mais chuvosas concentram-se no litoral do Pará, e essas com menores índices localizam-se lá pelo nordeste de Roraima e também no estado de Tocantins. Para a região norte, o período de maior incidência de chuvas estende-se de dezembro até maio, e o de menor também ocorre de junho até setembro. E basicamente é isso. Vamos lá, com relação à minha parte, eu fiquei com o clima, né, associado com a vegetação, ou seja, as características da vegetação com o clima da região, né, que é caracterizado pela cobertura vegetal nativa de uma determinada região, no caso o conceito de vegetação, e está diretamente ligado às características do clima que esse espaço vai abranger, né. Dessa forma, algumas espécies vegetais conseguem desenvolver positivamente em condições climáticas de característica úmida, e ao contrário de outras que se adaptam em condições mais secas. Ou seja, como na Amazônia a gente está num local ali de clima equatorial, o clima equatorial a gente sabe que é um clima úmido. Consequentemente, vão ter muitas espécies que se adaptam bem a esse tipo de clima e essa umidade relativa do ar elevada, e outras espécies que não se adaptam muito bem, que não vão se desenvolver na região, né? A vegetação da região norte ela influencia diretamente no clima, sendo grande parte abrangida pela floresta amazônica, que tem também aquele lance da evapotranspiração, né, que é responsável pelos os ventos, os rios voadores que a gente chama, enfim, e toda essa coisa aí que vai influenciar no clima, não só no tempo, não só da região norte, mas do Brasil ali quase que como um todo, que eu não vou me aprofundar tanto porque o tempo é curto para a gente fazer essa apresentação do slide e o tema é muito amplo. Suas principais características são a floresta fechada, com a presença de árvores altas e pouca vegetação rasteira, que é inclusive ali uma característica visual que vai diferenciar ela da Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica também tem uma vegetação semelhante, só que as copas das árvores na Amazônia, na vegetação da Amazônia, elas ainda são mais altas, ou seja, são ali as maiores árvores do país, são encontradas na floresta amazônica por conta de ter aí uma altura grande nas suas copas, por enfim, características do clima, do solo e da região como um todo. O clima é quente, a umidade é constante e elevada, e a biodiversidade da floresta amazônica é muito grande, com extensa fauna e flora, concentrando mais animais e espécies de árvores mesmo, até do que em alguns países como um todo e até continentes como a Europa, por exemplo. E é isso. Essa era a nossa apresentação e o nosso resumo sobre a região norte e o clima que lá é encontrado.